Paz, senhor Diago Nelson. Pode, senhor amado, pastor Ricardo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Paz, senhor amados que estão aí conectados na Conexão Bíblica, em mais uma série chamada Oração. Amém? Aproveito a oportunidade mais uma vez para saudar os irmãos, amigos que estão nos acompanhando com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais uma Conexão Bíblica. Aleluia. Senhor Jesus os abençoe grandemente. Amém. Nós estamos falando, sobre oração, mas vamos começar com a oração. Passo a oração para o senhor fazer. Amém. E eu termino com a oração Perfeitamente. no final da série. Os queridos nos acompanhem, como tem feito em outras edições na Conexão Bíblica, que a palavra de Deus diz: onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, Amém. ali estou eu, através das palavras do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Senhor nosso Deus, amado Pai, queremos te agradecer, te louvar por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, meu Deus, através desse espaço que o Senhor nos abriu, chamada Conexão Bíblica, Pai. Para estar, meu Deus, ministrando a Tua palavra, a qual é viva e eficaz, como diz em Hebreus 4:12, Pai. Assim agradecemos, meu Deus, por nós, mais uma vez, podemos ser instrumento nas Tuas mãos. Eu, o pastor Ricardo aqui, Pai, para estar ministrando a Tua palavra. E já pedimos, através do Teu Espírito Santo, que nos conduza em triunfo nesse momento. É a sabedoria que vem do alto, meu Deus, venha ser derramada sobre nossas vidas. Amém. E aqueles que estão do outro lado nos acompanhando, Pai, sejam, meu Deus, ó Pai, ministrado nesse momento, que Teu Espírito venha abrir o entendimento de cada um, Pai. Para que, meu Deus, sejam, meu Deus, abertos o entendimento, para que tudo quanto for, meu Deus, ministrado aqui, meu Deus, venha cair em boa terra, meu Deus, e que venha, meu Deus, trazer o fruto necessário, meu Deus, ao qual a Tua palavra diz que há de ser designado, Pai. E já agradecemos por tudo e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. E nós tivemos, temos uma data importante, Essa data é importante para todo cristão católico, apostólico, protestante, Amém. tá? Deixar bem claro sobre Bem isso. claro, Católico, apostólico, protestante, pelo fato do dia 31 de outubro de 1517, um homem sendo usado pelo Espírito Santo fez um avivamento numa igreja, na verdade, na Alemanha, o avivamento que havia numa igreja que, desculpe os irmãos católicos romanos, que era necessário. E era necessário porque, a partir desta data, as coisas mudaram na questão de adoração a Deus, de busca, de conhecimento da palavra de Deus. E só para dar uma rapidinha, informação rapidinha, uma breve, o Martinho Lutero era um filho de um casal que eram os lavradores, Tinha lavoura, tinha sua pequena pecuária, e ele, enfim, eram totalmente católicos. Naquela época medieval, a gente tinha um pensamento, vamos dizer assim, medieval, mas era um pensamento que todo mundo tinha medo de 2 coisas, purgatório e da morte, Tinha medo de ir para o inferno, porque naquela época a Igreja Católica Romana ela tinha não só uma autoridade política, mas era uma autoridade espiritual que não era a autoridade espiritual dada por Deus através de Jesus Cristo. O Papa era considerado autoridade na terra, mas que não vivia a autoridade que existia na Bíblia. Então houve esse aspecto onde Martinho Lutero, ele estava numa balada, vindo de uma taberna, depois de encher o caco de vinho com um amigo, porque ele fazia a faculdade de Direito, e nesse caminho que ele estava voltando para casa, começou a formar nuvens, a chuva caiu, e uma tempestade caiu sobre a vida deles e teve raios. E um dos raios caiu numa árvore perto dos dois, que eles estavam bêbados,
e esta árvore partiu e matou o amigo dele de uma forma fulminante. E ele tomou aquele impacto, ele dobrou o seu joelho. Como católico, a família tinha uma santa, né? Ele fez um voto para a santa, mas ele fez um voto primeiramente a Deus, queria servir a Deus. E ele entrou na maior escola religiosa vamos dizer assim, de uma forma, a igreja Santo Agostinho, né? E ele fez lá o seminário de Santo Agostinho, mas era um local onde era muito conceituado, e eles eram muito duros, né? Então, além do jejum e oração, eles tinham a autoflagelação. Então, eles se flagelavam para não pecar. E ele estudou, se tornou mestre em teologia e, para resumir, para que a gente não saia da série de oração, ele tinha um grande problema. Um era não tinha um relacionamento com o pai. E outro grande problema, ele tinha uma certa, vamos dizer assim, descontentamento com Deus, porque ele foi criado que Deus era um Deus de ira, de raiva, que só trazia penalização. Então, ele, apesar de ser um monge, né, fazendo parte de um seminário, ele tinha muito medo de ir para o inferno, tinha medo da morte. Aí um dia, aquela passagem de Romanos capítulo 1, 16 e 17, se quiser, capítulo 1, versículo 16 e 17, aquilo deu um impacto na vida dele, porque ele percebeu que Deus é amor, não é um Deus tirano, como ele entendia. E aí ele escreveu 95 teses que confrontavam a autoridade papal. E aí uma confusão, teve um príncipe, o príncipe Federico escondeu ele durante a retaliação de Roma, e enfim, a Alemanha estava descontente com o Papa. E nesses 6 anos que ele teve, disse que foram os piores anos da vida dele, porque ele falou que naquele momento ele se converteu, mas ele tinha uma luta ainda com ele, uma luta um conflito da alma com o Espírito de Deus. Por conta do todo o conhecimento que ele adquiriu lá no monastério, né? Exatamente. Aquele, como tomou como exemplo, né, Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí no 17, porque nele se descobre a justiça de Deus. Verdade. De fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então isso foi um impacto na vida dele. Ele disse que o céu se abriu, porque o justo viverá pela fé. Ninguém é justo, a não ser pela justiça que Deus pagou pela nossa vida. É porque veio a revelação da palavra, que acho que assim veio de encontro à necessidade dele aqui na parte A, né, do versículo 17, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Exatamente, aquele foi um divisor de água dele. Foi, realmente foi. Então ele teve esse momento, ele estudou e fez 95 teses e desafiou o Papa a provar na Bíblia, que o Papa não provava. Ele mandava cavaleiros, na época, né, do Santo Graal, né, aquelas cruzadas, mas ele mandava lá os seus coroinhas, sei lá como é que eu posso dizer, atrás de comprar o quê? A salvação da população, que era normalmente pobre, né? Então, o senhor ministrou no domingo passado, né, aqui na igreja, como nós congregamos, na Igreja Apostólica da Cunha, e tinha as cartas de indulgência, né? A carta de indulgência, isso mesmo. Isso, né? Exatamente. Então, e aí depois teve uma outra passagem que ele lembrou que Paulo escreveu, né? Sobre a aflição, o espinho na carne que Paulo estava passando, né? E essa aflição que Paulo estava passando no livro de Coríntios, ele buscou a presença do Senhor algumas vezes
E ele começa a descrever, lá em 2 Coríntios capítulo 12, né? Ele começa a descrever, Paulo descrevendo, né? Sobre uma revelação, e Satanás profeteava a fim de nos exaltar, e acerca de qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E o Senhor disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, ele entendeu que a justiça, né, é através daquela dádiva que nós recebemos da parte de Deus, né, através dessa graça merecida. Então, aí a gente vê que com a leitura ele entendeu o propósito que Paulo estava passando, entendeu que, né, a graça do Senhor basta, o presente merecido, e ele nos justifica se nós declararmos, porque a justiça é pela fé, né? E a fé em Cristo Jesus. O justo, né, viverá pela fé. O justo viverá pela fé, é verdade. Então, lá, é aquilo que é considerado sem culpa, né? Sim, sim. E como Paulo também escreveu em Efésios, né, falando sobre a questão, né, sobre a questão desta graça, né, mediante a fé em Cristo Jesus, né. Então, nós vamos... Fala em Efésios, né? 2, 8 e 9, né. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Amém. Voltando para a oração, né, nós falamos bastante coisa sobre o livro de Mateus 6. Importante isso. Vai lá, uma palavra. Então, dentro do que o pastor Ricardo falou sobre a história, né, da reforma protestante, para aproveitar o ensino para também falar sobre a biografia, uma pincelada na vida de um grande homem de Deus também. O nome dele foi Mark Wenken, né? Foi um pastor, né, presbiteriano, e veio no país de Gales, né? Ele nasceu na Inglaterra e viveu entre 1662 a 1714. E falou uma frase muito importante que está dentro do assunto ao qual nós estamos abordando, que é a oração, né? A oração. Ele falou a seguinte frase, até para os amados estarem guardando: a Bíblia é a carta que Deus nos enviou. A oração é uma carta que enviamos a Ele. Deixa eu ver que coisa bonita. Repetindo, a Bíblia é a carta que Deus nos enviou. Então Deus enviou, né, o verbo que se fez carne, né, através da palavra de Deus, né? Então, o Senhor Jesus seria a carta, né? É a carta, né? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Coisa linda, né? Assim, essa analogia que ele fez. Né? Exatamente. E a oração? E por outro lado, a oração é uma carta que enviamos a Ele. Então, olha só, a oração é uma carta que enviamos a Ele, né? É uma forma de nós aproximarmos da pessoa de Deus, né? Através da vida de Cristo. É aquilo que nós estamos falando, né, pastor Ricardo? Por meio desse relacionamento. Né? E esse relacionamento por meio e através da palavra, né? Porque a gente sabe que na oração é a forma que você se aproxima, né? A gente falou sobre o Pai Nosso, Mateus 6, né? Entrando no teu local secreto, no teu aposento, fecha tua porta em secreto, que é um modelo de oração. Modelo, né? Então nós temos aí pessoas nós que... falamos, né, pastor? Desculpe interromper novamente. Até a respeito de, não é especificamente se deve ser por horário ali num quarto, né? É assim, Deus, Jesus que representa ali, um lugar no qual você se sinta confortável, né? Sim, que você tenha privacidade, né? Porque tem momentos que você não tem privacidade. Às vezes o lugar secreto se torna até um lugar que é de higiene, né? O banheiro. Isso. Então, você chega no teu momento de aflição, você está naquele momento de aflição, você está no teu trabalho, acontece alguma coisa, você vai lá para o banheiro e clama ao Senhor. Né? Ali é o seu lugar secreto. Ali pode ser seu lugar secreto, né? Então, nós vemos que várias pessoas tiveram situações que eles foram buscar um lugar secreto, né? E eu queria entrar em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Mas tem alguma parte para finalizar aí? Não, aqui a minha
a respeito do pastor, já finalizei. Amém. Até para dando início, né, ao tema, né, como eu falei. Né? Exatamente. Então, vamos lá no livro de Atos, No capítulo 1, né? Nós vemos que algumas situações que ocorreram, né, e nós vamos falar sobre uma questão de que a oração, a gente sabe que é um caminho, nós nos aproximamos aí, nós temos esse homem de Deus que colocou esses dizeres que bate bem dentro do nosso coração, né? É um momento que, através do poder do Espírito Santo e através daquilo que Jesus concedeu quando se ascendeu ao céu e não nos deixaria só, então nós temos a condição que o Espírito Santo ele nos traz, né, posicionamento junto com a palavra de grande poder para operar situações ou enfermidade, situações ou em questão de questões pessoais, familiares, e através do Espírito Santo a gente tem esse canal que não tem problema de queda de energia, não tem problema de, vamos dizer assim, problemas de conexão, não tem, porque quando você se liga na oração com o Espírito Santo, não cai o sistema permanece o mesmo. Então há uma coinonia, uma comunhão tão forte nesse momento. E tem uma passagem, né? Pode falar. Então, antes de for falar a respeito do Wi-Fi, a gente faz essa analogia, porque nos dias de hoje, né, a internet está muito presente, né? Então, exatamente. Aí eu vi uma vez uma ilustração, até poucos dias eu vi um vídeo que, a respeito que o Wi-Fi, o que é? É você se conectar a um servidor, né? E ali ocorre... Boa. Né? E aí nós falamos sobre relacionamento. O Wi-Fi seria o quê? O meio de comunicação que você tem, digamos assim, espiritualmente falando, um relacionamento. Aí quando você sai da presença de Deus, quanto mais você sai, mais o sinal vai ficando fraco. Exatamente. É a mesma coisa aqui no... E o provedor quem é? É o Espírito Santo. E aqui, quanto mais estamos próximos desse Wi-Fi, né? No local onde nós estamos aqui na Igreja Apostólica Casa da Cura, obviamente, temos aqui o Wi-Fi, né? E aí, aqui o sinal está muito forte, né? Porque, assim, eu digo assim, de forma assim, informatizada falando, né? Temos um sinal forte aqui, que estamos, né, perto do servidor, né? Exatamente. É a mesma coisa espiritualmente falando. Nosso servidor, que eu quero? A presença de Deus através do Espírito Santo. Quanto mais próximo nós estamos desse servidor, mais o nosso Wi-Fi, o sinal é mais forte. É como nós saímos e vai ficando forte. Aí nós temos o quê? Os dados móveis. Né? Gostei. Para poder... Os dados móveis para restaurar o sistema, porque os dados móveis são a palavra de Deus. A palavra de Deus. Amém? E aí, no versículo 13 do capítulo 1, gostei dessa analogia. E aí, no versículo 13, né, Jesus já tinha subido e eles entraram no cenáculo. Né? O cenáculo nos falam que era um lugar do quarto, um lugar de refeição, e fala que eles habitavam com Pedro nesse lugar. Era um lugar seguro naquele momento. Eles estavam, porque os fariseus, os escribas estavam atrás dele. Estavam atrás, né? Esses estão atrás, né? Usando até o exército romano. Porque eles eram uma fruta, né? Exatamente. E aí no versículo 13 e 14, que eu gosto dessa passagem, sim. Só para lembrar? Posso ler? Sim, sim. Atos 1, versículo 3 diz o seguinte: entrando subiu ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. O 14, todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Olha que lindo, hein? Estão ali perseverando unanimemente. Ou seja, uma oração contínua, né? É uma oração
contínua, mas uma oração que a gente vai entrar lá na frente, unissona, né? Isso. Nós chegamos até Oração comentar. de propósito, né? Tinha um Exatamente. propósito de oração. E aí nós vemos que o mover do Espírito Santo resultou no capítulo 2, né? Aí desceu o Espírito Santo. Exatamente. Mas aí eu quero ir no capítulo 4, quando depois que João e Pedro fizeram aquele milagre, né? Aquele homem de Formosa e aquele homem que era paralítico desde nascença, e de repente, uma palavra simples, um homem que era pescador, não tinha conhecimento, ele declarou aquilo que ele recebeu em Atos 2, né? Diz a palavra um homem douto, né? Douto. Naquele momento ele estava cheio do Espírito Santo, porque eles iam na hora, acho que é a hora 9, né, no capítulo 3, né? Acho que é na hora 9, se não me engano. Eles iam, perfeitamente. na hora 9, e aí eles iam lá sempre, aonde eles iam, estavam no cenáculo, mas também eles iam É o templo, né? ao Chamado templo Formosa. E aí eles teve um encontro que mudou a vida desse homem, né? Verdadeiramente não se sabe o nome dele, mas aí houve consequências, né? Todo mundo creu mais uma vez, houve alguns questionamentos do sumo sacerdote Anás, houve Caifás também, que está ali como Jesus, se opuseram, né? Se opuseram, né? E aí houve o quê? Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a declarar, fazer mais uma, né, declaração, que já tinha havido conversões ali atrás. Antes, né? Já tinham mais de 3.000 almas, né? Sim. Já haviam se convertido. E Pedro começa a descrever, falando da vida daqueles homens que crucificaram Jesus. E chegou um momento que quiseram o quê? Ameaçá-los, né? Colocar eles presos, né? E Pedro falou, não podemos deixar do que ouvimos de Jesus, né? E aí no versículo 31 do capítulo 4 tem uma palavra ali que eles estavam, né, numa ousadia, né, porque eles tinham sido ameaçados e tal, aí eles foram soltos, né, no versículo 23, aí eles correram lá, se reuniram com quem estavam, né, no cenáculo e fizeram uma oração, né, uma oração conjunta, uma oração glorificando a Deus pelo milagre que Deus tinha usado aqueles dois homens, pelo poder do Espírito Santo, pela alegria fluía. Alegria que eles sentiam, porque até então, né, eles só tinham visto ele através da vida de Jesus. E eles sendo instrumentos na mão de Deus, né, o amado pode estar assim, imaginando conosco, né? Quantos eles ficaram alegres, né, por realmente ser os próprios instrumentos de Deus, né? Imagine Pedro ali, realmente, após, né, João, né, após, seriam 3.000 almas, como eu falei, Conversão. Não, foi uma conversão em massa, né? E ali, imagina quando eles ficaram assim, realmente, né, espantados, né? E aí, como o senhor falou, né? Houve essa alegria, né, no coração dele. E aí eles se ajuntaram, né? Aí eles estavam reunidos, depois que eles contando ali, eles começaram a orar. E começaram a declarar na oração, né, o que eles tinham sido ameaçados. Qual o sentido ali naquele momento? João, ele poderia ter lembrado da passagem, quando ele estava com Cristo. Vou só até ler, né, para testificar, né, o versículo 24, né? Aham. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo o que neles há, e disseste pela boca de Davi teu servo, que bramaram a gente, e os povos pensaram coisas vãs. E aí dá continuidade, né? Porque a oração unânime, né? E aí eles foram falando, eles se juntaram, Herodes, Pôncio Pilatos, né, e começaram a declarar. E aí a oração
que eu acho assim, né, que nós estamos falando sobre oração, é aquele momento que eu posso até lembrar que João, um dia com Jesus, falou: olha, Jesus, estão falando no teu nome lá, quer que desça fogo do céu, como aconteceu lá com Elias, né? Os profetas, né, de Baal, né? Então, quer que desça fogo do céu, né? E não, eu lembrei até outro fato, vieram chamar Elias para levar Elias. E aí Elias falou: não vou não, desce fogo do céu. Né? E aí o que acontece? Então, pela ignorância deles, né, que realmente já estava no tempo da graça, né? Sim. Então eles ainda não tinham se dado conta disso, né? Mas nessa oração eles mudaram a forma, né? Acho que João não falou: nossa, agora olha como eu estou orando diferente. Porque quando você cria intimidade na oração com o teu Deus, e terminando a oração em nome de Jesus, falando de acordo com o que a palavra de Deus declara, você tem não só um poder, né, que é sobrenatural, mas esse poder sobrenatural ele vem reivindicar coisas naturais. E aqui eles falaram, dizendo: enquanto estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo teu nome, ou melhor, pelo nome do Santo Filho de Jesus, né? Então, e ali no 29 ele falou: olha as ameaças, concede aos teus servos ousadia aonde? Na tua palavra. Por que tem que começar com a palavra? Mas vocês não estão falando sobre isso, a oração, sim. Mas como qualquer fundamento, qualquer, vamos dizer assim, obra construtiva, ela tem um fundamento, ela tem um alicerce. Uma base, né? Tem uma base. E a oração, quando ela é feita de acordo com a palavra de Deus, ela se sustenta. E esta palavra de Deus, ela se torna uma estrutura tão forte que o Senhor não pode negar a sua palavra. Eu posso, né, exemplificar, né, pastor? Que a Bíblia, né, Sagrada, ela se inicia só um livro, impresso. Mas quando ela é usada pela fé em nome de Jesus, através do poder do Espírito Santo, ela se torna vida. Entendeu? Sim. É um poder gerador de vida. Porque quando você pega a palavra, vamos usar a língua portuguesa, a palavra, o escrito, logos, né, em grego, quando você declara a palavra viva, que é Jesus Cristo, o logos se torna rema. Palavra vivificada. Isso que está em palavra Hebreus 4:12, né? Então é uma palavra que tem vida. Ela não é uma palavra solta, ela não é uma palavra desconexa, é uma palavra que ela traz e ela faz aquilo que lhe apraz. E aí nós vemos lá em Atos 8, mais para frente, numa outra situação, do versículo 14 ao 16, né? Nós temos ali o nosso amigo Saulo, né? Perfeito. Que ainda estava sobre trevas, né? E aí houve um momento, né, que Saulo assolava a igreja, continuava a assolar a igreja, continuava a perseguir os cristãos, né? Estevão já tinha passado pelas mãos, né? Então você vê que uma pessoa, quando não conhece Deus, ou conhece Deus através de uma tradição, como fica distante, Só de ouvir falar, né? como fica distante a questão de entender, né? Que aqui ele poderia lembrar que Deus deu a Moisés dois grandes mandamentos, dois grandes alicerces dos mandamentos: amar o teu Deus e amar o teu próximo. E de que forma? Tem uma forma, de toda a intensidade do caráter de Deus. E aí você entende. Né, pastor, podemos nem falar Deus, né? Mas aí, como nós falamos, aí se revela o verdadeiro Deus, o que? Através da sua palavra. Porque até em nome de Deus, né? Há religiões que matam por nome dele.
Foi o que aconteceu com Saulo aqui. Naquilo que ele havia aprendido, né? Através que ele estudou com Gamaliel, né? Que é o doutor, né? Da lei, né? Sim. Ele se tornou também um grande conhecedor, né? Da lei. E aí ele estava o quê? Baseado no Velho Testamento. Olho por olho e dente por dente. Então ele não havia ainda esse conhecimento, sabe? Até porque ele não havia conhecido Jesus. Eu entendo assim que Você concorda? com certeza a Deus deu a lei a um povo escolhido de um caráter obstinado, coração duro, um coração precisava ser quebrantado, e não foi só nos 40 dias ou quase 40 anos que seria quebrantado, porque é a mesma coisa que você resgata uma vida que mora numa comunidade e ela vem para Cristo, mas se ela não deixar que a palavra, o discipulado da palavra, o Espírito Santo venha mudar a pessoa, ela continua, pode ser até uma pessoa próspera, mas o coração dela ainda está na comunidade. Então ele não conseguiu sair da velha. A questão aqui é morar na comunidade ou não, se é bom ou não é isso. É uma analogia dizendo o seguinte, que Deus muitas vezes tira do monturo, te tira de trás da malhada, de uma situação, né? Se quer te levantar para um local, uma condição melhor, né? Não tem nenhum desmérito nisso, mas quando você pega, principalmente pessoas que vêm das drogas, você tira das drogas, faz aquela limpeza, né? Não só da palavra espiritual, mas com acompanhamento médico, com acompanhamento psicológico e tal. E aí a pessoa, se ela não tiver alicerçada, conhecendo a palavra de Deus, chega num momento que ele tende ao quê? Ele saiu da situação, Deus começa a abrir portas para ele, mas alguma coisa que não for, né, tratada lá de dentro, porque o tratamento de dentro para fora, que não foi ainda ajustada, e a pessoa fala, não, agora estou e verdadeiramente ele precisa de mais tratamento. Quer dizer, a pessoa fala, eu estou limpo, né? Estou limpo. E a pessoa fala, uma gíria, né? Estou limpo. Tá limpo. Mas a droga já realmente não causa mais efeito, mas o que é uma deformidade, não. Algo que ela não tratou aquilo ao qual a levava, né? As drogas, exatamente. Né? Aquela carência, né? Realmente ela está realmente num ponto de fuga, né? Aí o que eu digo é que entra a palavra de Deus. A pessoa precisa entender que ele precisa ser curado na origem, na causa. Exatamente. Não nos seus efeitos da droga, né? Então, quando você cura a causa, você começa a quebrar e trazer o que? Resultados nos efeitos dessa situação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa sai, Deus abre a porta, uma decepção, aquilo de usuário ainda continua no coração dele. Ele volta para a origem que estava, que não foi curado. Mas vamos voltar para a oração. Então aí o que acontece? Nesse versículo 14 e 16, tem uma situação que os apóstolos estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, e enviaram lá, de novo, Pedro e João, vai lá, os dois, né? Para o quê? Vós tendo descido, orai por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Então, você receber a oração do Espírito Santo com imposição de mãos, porque diz ali que nenhum deles tinha recebido o Espírito Santo. Eles não tinham conhecimento do Espírito Santo na sua
no seu movimentar, no seu mover, na sua dinâmica, na sua plenitude, né? na sua plenitude. Na sua totalidade. E exatamente, o Espírito Santo ele é dinâmico. E aí eles precisavam, só conheciam o que? A descida das águas, o batismo de João Batista, o batismo de arrependimento. E aí eles precisavam ser o que? Revestidos de poder. Então você vê que quando nós estamos falando de oração, são situações na nossa vida que a gente precisa ser acertado. Todas, até mesmo abrindo esse país sobre o batismo do Espírito Santo, tem algo a mais que se torna a oração mais eficaz. Né? Nós estamos falando, né? A oração eficaz. Exatamente. Então, cabe ao irmão que está nos acompanhando, a irmã, que ainda não é batizado do Espírito Santo, busque, né? Busque incessantemente oração, realmente venha buscar realmente como algo primordial na sua vida. Porque isso realmente vai trazer uma diferença muito grande, né? Através do batismo do Espírito Santo. E aí teve outra ocasião, que agora Saulo tem encontro com Jesus, ele está cego. No capítulo 9, um homem de Deus chamado Ananias vai, neste momento, até Saulo, porque ele estava ali recluso, né, na rua direita. Então Deus revela a esse homem Ananias e ele vai até esta rua direita e perguntando onde era a casa de Judas, né, para Os irmãos. Foi Atos 9, 11, né? 9, 11, exatamente. Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas, um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então, até isso o Espírito Santo revela. Aí, irmãos, que é o Espírito Santo revelando a Ananias. Você vê que coisa tremenda, né? Então, o que acontece? E o que acontece que estava com Saulo? Saulo, que eu acredito que ele tinha aquele método de fariseu, aquelas orações que estavam naqueles livros de oração, que é do Talmud, ele estava naquela sequência mental, mas agora ele estava ali. Chamadas contas, né? Exatamente. Ali, como eles fazem no Muro de Lamentações, lá em Israel e em Jerusalém, aí você vê que neste momento ele está em oração. Ele estava tentando entender aquilo, conversando com Deus. Imagina ele sem enxergar nada. E ele, de uma forma, a primeira coisa que ele deixou de enxergar, mas que ele enxergou, foi a luz de Cristo. A partir do momento ele deu um apagão. Foi o único apagão ali que foi feito assim de uma forma fundamental. E aí você vê que... Você vê lá até no capítulo 9 aqui, quando ele teve um encontro com Jesus, né? Você vê, ele realmente teve essa queda, né? Que muitos falam que caiu do cavalo, não procede, né? De forma não. Ele pegou e falou, quem é Senhor, né? Que ele fala aqui. Né? Exatamente. Você vê, ele já se dirigiu àquele o qual ele perseguia como Senhor, né? Ali já houve o quê? Uma humilhação, né? Um reconhecimento, né? E depois a gente vê que Ananias vai lá, ora por ele, e antes de orar ele revela que Deus tinha falado para ele, que ele tinha tido encontro no caminho de Damasco, que ele estava lá em Damasco. E passou todas as coordenadas, né? Passou as coordenadas para falar, pô, o que eu estou fazendo aqui? Né? Aí nós temos lá o capítulo 13. E a igreja de Antioquia já estava crescendo, havia profetas, né? Barnabé era o mentor de Paulo. A igreja já estava mais estruturada, né? Exatamente, tinha os doutores, tinha toda aquela, né? Já tinha seus departamentos. Então, no versículo 2 em diante, a gente vê que Saulo começa a sua caminhada, né? Que bonito o versículo 2, né? E servindo eles ao Senhor, né? E jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Aquilo, então, o mesmo Saulo, né? Que estava lá atrás, né? Perseguindo os cristãos, a gente pensa que virou uma folha, virou capítulo, não. Passaram Pode. Pode. Se tiver não, pode falar. 12 a 15 anos
Alguns falam que 11 a 15 anos, mas depende daqueles, porque Saulo ele teve que voltar para reaprender, aprender, né? Porque nos primeiros 3 anos ele tentou fazer a obra, mas teve uma certa dificuldade, porque ele viu que ele ia padecer mesmo, ele teve que correr mesmo, porque senão o negócio ia ficar feio pro lado dele. Mas isso que é interessante, não foi uma decisão, né? Porque Barnabé, como era mentor, falou assim: eu decido. Não, todos estavam orando para ter uma definição de como seria o crescimento da igreja. E o Espírito Santo, naqueles que estavam ali buscando direção de Deus, em jejum, em oração, buscando... Não foi do dia para a noite. Não. Então eles estão jejuando, né? É que nós falamos, é uma perseverança, né? E aí diz que eles colocam as mãos sobre os dois, né? Sobre as mãos, e os despediram, né? E aí diz que enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegavam para Chipre. Olha só que bonito isso. Nós vemos bem claro assim a importância da oração. A oração, ela é um caminho que define o que você, né, tem que fazer, né, de uma forma de cima para baixo. Eu vou ter que orar sempre. Eu vou beber Coca-Cola, eu vou tomar suco, né? Você não precisa saber. Você pode gostar de Coca-Cola, faz mal, você vai ter que tomar. Hoje eu sou mais aquele negócio, é mais fácil, não é? É melhor eu descascar e comer do que romper latas e lacres para me alimentar. Porque uma tem uma alimentação natural e outra tem uma alimentação muito. Então você percebe que a oração, quando nós oramos, nós somos preservados por Deus na oração. Quando nós buscamos a Deus a direção, nós temos a convicção. É até meio assim para nós, porque nós estamos numa outra dimensão, né? Entendeu? Nós estamos aqui, todos nós aqui numa dimensão natural. Mas quando nós estamos sempre em oração, como diz a palavra, a gente entra numa atmosfera espiritual, constantemente, né? E aí nós, como eu vou lembrar desde o início, adquirimos esse relacionamento com Deus. E aí, como na primeira igreja, na primitiva, nós adquirimos o que? Essa direção de Deus em tudo quanto nós estamos fazendo. Então, como nós sabemos que há uma hierarquia, sabendo que Cristo está à direita do Pai como advogado intercedendo por nós, e Deus é o juiz, o Espírito Santo é que dirige a igreja, né? O Espírito Santo é que orienta a igreja e cada ministério de como fazer para que tenha condições de colher frutos. Até mesmo que o Senhor Jesus, antes de ascender os céus, ele colocou essa responsabilidade sobre o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o que quer? Ele ia dar continuidade à obra do Senhor Jesus. Sim, então, por isso que nós dependemos tanto do Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus disse, né? Pegou e falou: eu irei para o Pai, mas enviarei outro Consolador. Ele vos ensinará todas as coisas. Então, Jesus era um Consolador. Então, consolava aqueles que precisavam de consolo em várias áreas, né? Principalmente nas enfermidades. E hoje nós vemos a importância do Espírito Santo. Ele está aqui, habita dentro de mim, do pastor Ricardo, a você que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, através do Espírito Santo. O Senhor Jesus está dentro de nós. Amém. Através da pessoa, não a força ou a energia, não, sabe? É a pessoa. A pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Não menos importante por ser a terceira. Não. É realmente uma colocação. Trabalho de equipe. Trabalho de equipe. Como diz lá no início, né, de Gênesis, né? Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E em Romanos 10, 13, né, tem uma passagem que é muito importante, né? Romanos 10, 13. E sabendo que nesta passagem
há uma palavra chamada salvação, ou salvo, né? A palavra que é em grego se chama sotéria, né? Quando você abrir lá em versículo 13 do capítulo 10, então, quando você fala salvação no Novo Testamento, o que está escrito aí? Eu leio o 12, né? Entender? Não, vou ler o 11, né? Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. É o 12. Vamos de novo? Porque todo aquele... E nele crer. Nele quem? Jesus. Jesus. E aí vale lembrar, eu já expliquei em outras conexões, o que é crer. Crer é aceitar, receber. Exatamente. Então, cada vez que você crê, você está aceitando o sacrifício da cruz. Você crê que o Senhor Jesus morreu por você, por nós, na cruz do Calvário. Você aceita, você recebe isso. Amém. Entendeu? A palavra crer, quando a gente escolhe, a gente entende o significado. Decide crer, porque é interessante que você decidir crer, você começa a entender que você anda não pelos seus 5 sentidos, você anda por fé. Por isso que a fé não é uma emoção. Não é uma É emoção, uma certeza, né? Apesar de ser abstrata, como é que eu vou pintar a fé? Não tem como. Tem como, né? Né? Demonstrar de forma concreta. Mas o que poderia ser semelhante a entender fé? As pessoas falam, mas eu tenho fé. Às vezes a pessoa tem fé naquilo que ela é e naquilo que ela tem de conhecimento, né? Naquilo que ela tem de informações dela. Agora, esta fé que nós estamos falando é a fé que Jesus faz uma relação até de uma pequena planta, né? Que tem uma pequena semente, De mostrar, mas que tem uma erva, não sei, que que cresce até um tamanho de 6 metros, né? Então é uma planta. Tanto que ele fala: se tiveres fé como um grão de mostarda, e eis esse monte, passa daqui para colar e você será feito. Exatamente. O monte, o que é? As dificuldades, a luta, né? Não é algo em si, é um monte, né, em si. O que é? Se tiver em mim uma aflição, como diz lá o Salmo 121, eleva meus olhos para os montes, e onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Esse monte estabelece estabelece. de quem você espera, né? E é interessante que quando Jesus apontou, ele apontou para o Monte Moriá e apontou para o mar Morto ali, né? Ele apontou, esse monte vai para lá, entendeu? Então Ele estava falando, o Senhor Jesus, como sempre, falando por parábolas, né? Sim, mas ele apontou este monte e este mar, ali na região que ele estava falando assim, segundo teólogos, ele estava ali naquela região, então ele podemos imaginar que ele estava apontando, ele estava mostrando, está vendo aquele monte? Direis a este monte. O Senhor Jesus, como, né, sendo criador, estava assim, longe de qualquer suspeita de ser um grande e conhecedor de geografia, né? Ele disse ali isso o quê? Não exemplificando o lugar em si, mas o tamanho, o que a fé, né? O que ela promove, o que ela pode realmente criar, né? A fé. Sim. E aqui, dando continuidade, diz aqui, o 12, né? Porque não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos. Aqui só mais o Senhor de todos, aqueles que invocam o Senhor Jesus. Exatamente. Como Senhor e Salvador. E aí, numa questão que Paulo estava escrevendo em Roma, preso, ele estava falando que não é só para judeus. E como tinha uma grande população de gregos, que era a maioria, né? A grande maioria. Você em Roma, né? Então, e gregos também. Então, hoje nós entendemos que seria para qualquer tipo de nacionalidade, para qualquer indivíduo ou pessoa, Sim. de qualquer nacionalidade. Classe social, religião. Não tem como, né? Para todos. Ele fala aqui, que eu acabei de citar, né? Rico para com todos que o invocam.
Olha só. E aqui o versículo-chave, né, que o senhor falou, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Então, isso tem a ver com oração. Porque quando você vai invocar o Senhor, eu creio que você está que nem Davi, passando por dificuldades, aflições, e você já chegou no seu limite. Você não está ali para lá, você não consegue, porque às vezes você depende de pessoas, ou de pessoas que estão em situações que você não pode resolver. É aquele momento que você invoca o nome do Senhor. É interessante que essa palavra sotéria, salva, ela dá 5 sentidos, né? Ela dá o sentido de cura, ela dá o sentido de libertação, ela dá o sentido de salvação, Interessante. ela dá o sentido de proteção e de segurança. Só uma palavra. Uma palavra. Todo esse significado. Proteção, segurança, salvação, libertação, cura. E como é importante, né, pastor, a gente conhecer a origem das palavras. Por isso que eu gosto de pegar o dicionário, né? Realmente é muito importante. Então, é claro que a nossa oração, a gente não pode esquecer que a nossa oração, a gente faz oração ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Se você aceitou Jesus, você foi selado pelo Espírito Santo. Então, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas a oração tem que estar baseada lá que Jesus escreveu em João 16,16, né? Se quiser abrir, João 16,16, porque a gente pede ao Pai. Não posso pedir diretamente para Jesus? Eu prefiro dizer que eu termine a minha oração em Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, 16:23. 16:23? Então, aí eu pego nessa posição que ele diz assim, que naquele dia... Sim. Nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedis a meu Pai, em meu nome, Senhor Jesus, Ele vou há de dar. Ele está o quê? Ensinando a pedir, a orar, né? Então esse é o momento que a gente tem que entender. Então a oração que dá o efeito é quando eu peço a Deus, ao Pai, mas em nome de Jesus. Ele, o Senhor Jesus falou aqui no 24, até agora nada pedistes em meu nome. Então, e aí às vezes a gente fica falando assim, pô, mas eu pedi, mas de que forma que você pediu? Né? Tem coisas que a gente tem que aprender com a vida. Tem situações, por exemplo, tem uma situação que eu achei engraçado. Uma vez eu fui para um local, né, e fiquei num hotel. E hoje é tudo informatizado, um com cartão, outro com chaveirinho e tal. E me deram... Tempo para abrir a porta, né? Exatamente. Tudo, né? Então, e às vezes você tem acesso ao elevador, esse elevador te leva a tal lugar, esse elevador leva a tal lugar. Então você precisa estar sabendo que se você apertar no elevador errado, você fica ali. Entendeu? Mas tem 6 fileiras de elevador, 3 de um lado, 3 de outro. Eu tenho que apertar o elevador certo? Sim, porque ali fala assim, elevador do 1 ao, sei lá, vou dar ao 7, ao 7, você aperta o número 2. Por exemplo, se for do 7º ao 14º, você aperta Tem um 3. exemplo, né, quando você vai propor uma rua, né? Tem um lado que é par e outro lado é ímpar. Exatamente. Não é verdade? Mesma coisa é elevador, né? Tem um que leva a um destino e outro leva a outro. E eu estava com a minha esposa e eu falei, não, aperta aí, ó. Você está lá o 0, apertei o 0. Aí chegou um elevador, eu falei, não, vamos pegar esse elevador. Não, esse elevador não vai chegar aonde tem que chegar. Não, vai chegar. Aí quando a gente estava entrando, né, o rapaz lá do
do hotel e falou, não, esse elevador não sai, ele vai até o 7º. Aí o senhor vai ter que descer e apertar o outro. Então, então é um acesso. Não adianta achar que vai subir, a sua oração vai subir de qualquer jeito. Não vai subir. Então, são sistemas eletrônicos hoje que eles fazem. Mas até mesmo para facilitar a vida, né, das pessoas, né? Porque é para criar como que a população, né, cresceu muito, então até para ter um controle. Né? Então, mas assim, passando isso para a oração, realmente tem que haver um caminho, né? sim. Realmente, e o caminho não há outro, a não ser através do Senhor Jesus. Sim. Como ele disse, né, que até ele fala em Timóteo, né? Depois só lembrando, né, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Está em 1 Timóteo. Acho que é 1 Timóteo 2. Mas né? aí, o que a gente percebe? Essa nova aliança que o diácono falou, ela está prometida pelos profetas há tempos. Se você pegar o livro de Jeremias 31, acho que nós lemos uma vez, 31, 33, a gente vai ver que lá o Senhor diz, né, que essa aliança já estava prometida. Exatamente. Você acertou em cima. Né? É 1 Timóteo 2:5. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Eu acertei em cima. Aleluia. Você não lembrou a passar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, Ezequiel também fala dessa nova aliança, fala no novo coração. Ezequiel 36 fala que darei um coração novo, porei o meu espírito em vós, tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne. Então, o sangue derramado do sacrifício de Jesus é o sangue de uma nova aliança, o selo eterno da nova aliança, né? Em Romanos fala, né, sobre a fala da circuncisão, né? Sim. Fazendo essa analogia. Jeremias, né, que traria um coração de pedra, coração de carne, circuncisão do coração, né? E o próprio livro de Hebreus fala sobre essa nova aliança, não mais de uma aliança de sangue, de bodes, de animais, mas a nova aliança através de um homem que não pecou. Então, é uma aliança superior, né? Então, por isso que a oração, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, não tem mais efeito. Ó Deus de Jacó, não tem mais efeito. A oração é a oração de intimidade, oração ao Pai, ó Deus Pai, maravilhoso, não sei o quê, em nome de Jesus. Então, o ministério perfeito que a nova aliança estabeleceu é a aliança que Jesus fez com nós para com Deus. É esse momento que a gente tem que entender, porque essa aliança é a aliança que a gente pede ao Pai em nome do seu Filho. É um acesso mais próximo, é um acesso mais íntimo, é um acesso mais carinhoso, né? Naquela outra vez, Abba Pai, Paizinho querido, né? Jesus é o nosso intercessor. Por isso que nós terminamos a oração em nome de Jesus, porque esta aliança ela é só com Jesus. A gente não vai falar em nome de Tiago, seu irmão, em nome de... Não, é em nome de Jesus, não é em nome da mãe. Não tem como pedir para a mãe, não tem como pedir para o pai, a não ser o Deus Pai. Então, se você abrir Romanos 8:3, o bispo vai lembrar que naquela época fazia ano por ano, se reuniam para falar sobre a Páscoa, né? Eram feitos sacrifícios, e sacrifício de derramamento de sangue, né? E Pedro escreve, né? Que Cristo morreu uma vez. A partir do versículo 1, né? Para entender o contexto. Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ó, nenhuma condenação há. E aí no 12 ele fala, porque a lei do Espírito de vida é em Cristo Jesus, ó, sempre em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Eu gosto dessa colocação. A lei em Cristo Jesus me dá vida, né? Cristo é vida, né? Eu mudei a forma como você colocou, mas assim, para que em Cristo eu viva. Ele é sempre em Cristo. O que é Cristo? Ungido de Deus, né? Amém, ungido de Deus. E aí no 3 ele, porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, é que o senhor falou, né? 8:3, né? Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne e do pecado, né? Que ele veio com o corpo como o de Adão, né? Na semelhança do corpo de Adão, porque ele foi gerado pelo Espírito. Tanto que ele fala numa passagem que Adão foi gerado. O primeiro Adão foi alma vivente. Exatamente. O segundo Adão foi alma espírito vivificante. É isso? Ficou? Exatamente. E ele fala, com continuidade aqui. Semelhança da carne e do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Tremendo. Uma coisa, as pessoas não entendem, né? Por exemplo, nós vamos ter aí a ceia. Nós temos a ceia agora no início. Cada igreja tem um dia, né? Um domingo, ou primeiro, ou segundo. Mas eu quero que você entenda o seguinte: quando Jesus foi para a cruz, ele foi um sacrifício vivo. Ele se esvaziou para ir. Quando ele esteve no Getsemane, no jardim, naquele jardim chorando, que ele olhou para os discípulos que eles não aguentavam ficar 1 hora, que a aflição deles era tão grande, mas era a oração que fazia ele continuar nesta missão. Eu vou dizer uma coisa: aqueles momentos de crucificação, na posição de braços abertos crucificados, antes do sofrimento que ele teve das chibatadas, somente bem colocada pelo ator e diretor Mel Gibson, né? Da forma que foi feito, né? O filme foi feito tudo na linha em aramaico, né? A linguagem da época, realmente a origem, veracidade, boa. E aí naquele momento que você vê que aquilo tudo do pecado da humanidade, desde Adão até ao futuro, vem tudo para ele. E naquele momento de sofrimento, que foi naquele diálogo dos dois ladrões e tal, nós merecemos isso, ele não fez nada. E naquele momento que o soldado pega uma esponja, aquela esponja molha aonde? No vinagre. Na verdade, estudiosos dizem ali que ali não era um vinagre, era um vinho que já tinha sido estragado. Ele já tinha sido estragado. Porque o vinagre era utilizado até não só para algumas coisas, como higienização. Mas aquilo estava pior do que o vinagre. E aquela esponja, que ele pegou a esponja, da onde vêm essas esponjas? Essas esponjas vêm do mar. E ali, os romanos, eles tinham os banheiros dos homens, que eram tipo piscinas, tinha um lugar também para defecar. Sim. Eles sentados um com o outro lá, defecando naquele local, e a água passando, corrente, eles tinham um pedaço de pau com uma seta que eles pegavam aquelas esponjas que era para limpar os seus anos e passava ali para limpar. Aquilo era usado para aquilo. Higienização na hora da defecação. Isso ofereceu. E isso foi colocado para quem era morto em cruz, tanta humilhação,
Então eu posso imaginar que aquela esponja não estava limpa. É uma forma de denegrir a pessoa. Né? Então, aquilo que deram para Jesus com aquela esponja, eu posso imaginar que ela não estaria limpa. Porque os soldados estavam blasfemando, estavam rindo, coroa de espinho. Então você imagina o que é isso? Aquela esponja que era para limpar o ânus da pessoa depois de ir no banheiro, foi usado para, num vinho estragado, dar para o quê? Para o Filho de Deus. Agora você entende tanto sofrimento que Jesus passou por nós, e é de graça, e a gente não entende isso. Mas vamos voltar para a oração. Mas realmente é algo que até eu não sabia, né? Mas vendo por esse ângulo, né? Melhor dizendo, a gente começa, isso realmente nos traz um amor maior pelo Senhor Jesus. Né? Muito maior. Tenta se colocar no Senhor Jesus, porque tudo aquilo foi por nós. Sim. Por nós, por você que está do outro lado. Muitas vezes a pessoa rejeita, esse sacrifício. E isso eu estudei, eu estou um tempão para passar isso no dia da ceia. Não, realmente é muito válido. É muito forte esse negócio. Realmente, como é um momento de conscientização, né, a Santa Ceia. Examine-se a si mesmo. Então, como diz lá, né, em Coríntios 3, né, fala, né, Sim. sobre a Santa Ceia do Senhor. Então é um momento realmente de reflexão. Porque você traz o quê? O sacrifício de Jesus à tona, né? Através da Santa Ceia. É verdade. Então, realmente, esse fato que aconteceu, até então a pessoa não sabe, né? Como eu falei, a origem, né? Mas quando a gente olha por esse ângulo, realmente a gente vê que sofrimento. Que sofrimento, realmente. E aí a gente entende porque ele falou: Lama, sabachthani, Deus meu, por que tu me abandonaste? E havia alguns teólogos falam que o Senhor Jesus olhou para o Pai e virou o rosto, né? Sim. Né? E não aguentou ver tanto sofrimento. Por isso que escuro. Houve trevas, né? Trevas. Então a gente entende, não sei se terminou. Não sei, só bate-bola com o senhor. Ah, tá, não, tudo bem. Então, é isso, eu dei o 3, né? É. Exatamente, então concluir, né, o versículo 3, né? 3 e 4. O 4 também? É. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Com letra maiúscula. Espírito Santo de Deus. Então, entende essa nova aliança para você entender como é que você pede para o Pai, que o próprio apóstolo Pedro diz que Cristo morreu uma única vez pelos pecados e o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Então, Pedro, na epístola de Pedro, ele escreveu isso. O justo morreu pelos injustos. Quem são os injustos? A humanidade, que tem de graça isso, um acesso de graça, né? Que faz você vivificar, né? Em Cristo Jesus, numa nova etapa da nossa vida. Então, tem uma passagem até em Romanos, né? Eu acho que é Romanos 5, né? Que pode alguém morrer com uma pessoa boa. Pode alguém, né? sim, Ou com um familiar, um filho, né? Você pode, né? mas por uma pessoa que você... Mas Jesus prova o seu amor para conosco em que ele morreu por nós, todos, sendo nós ainda pecadores. exatamente. É tremendo. Então, por isso que nós temos que entender, quando nós oramos e nós temos acesso ao Pai, é através dessa nova aliança que Jesus Cristo fez. É pela qual nós temos condições de pedir, como você leu em João 16. Até agora nada pedistes, né? Porque agora nós sabemos quem somos em Cristo. Nós temos uma realidade de quem somos. A realidade que somos filhos de Deus. Amém. Então nós pedimos ao Pai, não a Jesus, nem ao Espírito Santo, nem a qualquer outra pessoa, pois não há embasamento bíblico para a gente pedir. É verdade. Não tem embasamento, não tem estrutura bíblica para eu pedir nem o Senhor. Aqui, ó, o versículo que eu acabei de citar, os irmãos procurem nas suas Bíblias, é Romanos 5 mesmo. Romanos 5, glória a Deus. Glórias ao Espírito Santo. Amém. É Romanos 5, versículo 7. Versículo 7 e... Pode ler? Versículo 7 e 8.
porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Aí vem o versículo, o qual eu citei, 8, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Amém? Glória a Deus. Então não temos embasamento para fazer uma oração a não ser em nome do Pai e através de Jesus Cristo. Né? Nós podemos falar com Ele quanto quisermos, com Jesus, podemos conversar com Ele, podemos ter uma tratativa. Desde que, com uma condição, nós nos arrependamos dos nossos pecados. Sim. E o aceitamos como Senhor, nosso Salvador pessoal e Senhor também. E não basta apenas ser Jesus ser o teu Salvador, e tem que ser o Senhor. O que é? Aquele que vai comandar a sua vida, vai ser o seu dono, o Senhor Jesus. Então, E aí você não vai mais servir o pecado, mas ao mundo. Você vai ter o quê? O Senhor Jesus como comandante da sua vida. então, só para entender, posso conversar com Jesus? Posso. Em oração? Posso. Mas na hora de uma petição, né? Faz conta que você contratou um advogado. Quem é? Jesus. Ele bota aqui o terno e gravata. Até primeiro João fala, né? Que ele é o nosso advogado. Exatamente. Então, ele bota aquele terno e gravata, ele vai com a petição, que você está pedindo ao Pai. O Pai é Deus, Pai, juiz, ele está levando a sua petição para ser protocolada no fórum de Deus, para que você possa entender, né, que há uma comunhão nossa com o Pai numa dada situação, de você fazer essa petição. E já houve o selo. Qual que é o selo? O Espírito Santo. E aí, com o seu Filho Jesus Cristo, nós temos aí a convicção e a certeza que Deus recebeu a sua petição e Deus já está preparando essa petição. E tem até uma passagem, né, pastor, lá em Apocalipse, que fala que é um local onde as nossas orações são colocadas, uma salva de ouro, né? Amém, uma salva de ouro. Onde é colocada a oração dos santos. Qual é os santos? Aquele que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E o que é santo? É separado para Deus. Amém. Que coisa linda, é uma salva de ouro lá na glória. Imagine isso, irmãos. É um lugar reservado lá para as suas orações. E para Tremendo, né? Aleluia, tem que dar uma glória a Deus. Glória a Deus por isso. E para terminar, João 15,16. João 15,16. Né? Porque então nós entendemos que nós temos que pedir ao Pai através de Jesus. Um pedido, uma solicitação, uma petição. Mas também eu posso conversar com Jesus. Jesus, a situação está assim, a situação está assada, um bate-papo. Ele é teu irmão mais velho. Porque até então o Senhor Jesus falou, né? Já não chamareis mais servos, mas amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, né? Então, Jesus, quando nós temos a intimidade com Ele nos considera como amigos. Olha que coisa linda, ser amigo de Jesus. Nossa, é uma coisa, é a dádiva de Deus. É a dádiva de Deus. O coração até salta de alegria. Aleluia. Porque você tem convicção que você vai receber. Né? Então, é essa a condição. E Jesus é o único que teve acesso. Ele veio do céu e voltou para o céu, então ele tem acesso ao céu. Total. Entendeu? Então não adianta pedir para qualquer outra pessoa, tem que ser, pede para o Pai em nome de Jesus, acesso direto. O Senhor Jesus falando, eu e o Pai somos um. Oh, glórias. Eu e o Pai. Amém. Tremendo. João 15:16. A gente até se perde, né? É tremendo, né? A gente fica tão emocionado. É lindo demais. Né? Dizer, aqui, ó, não me escolhestes vós a mim, Senhor Jesus falando, mas eu vos escolhi a vós. Olha que privilégio. Olha só, ser escolhido de Deus através do Senhor Jesus. Amém. E vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Dure, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Olha só, então já é uma reiteração daquilo que nós vimos. Então,
Jesus ele tem acesso direto. Digamos aqui um rico com incêndio de firma. Não, bate carimbo aí. Bate carimbo. Crachá carimbo, cara. Então nós temos a certeza, a convicção que nós temos crédito com esse Deus maravilhoso através de Jesus. O que temer, né? Vamos temer quem? A palavra de Deus. A quem temerei? Né? Tremendo, né? Não? A quem temerei? Então é outra coisa. Só ele tem palavras de vida eterna, eu posso falar. Né? Amém. Né? Pedro falou, né? Só Pedro o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, para onde iremos, né? Para onde iremos? Né? Então, o nome de Jesus Cristo não é varinha de pirim-pim-pim, Peter Pan, não tem nada disso. Forma nenhuma. Né? Um Deus que deixou a sua deidade, se humilhou e veio como um homem, da mesma forma que Adão. Passou 33 anos aqui, cumpriu uma missão, nos chamou para sermos filhos de Deus através dele. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar? Vamos. Se não deixar aqui, a gente vai. Vou embora. Não, realmente que vai gostoso. Vai fazer aqui como dizer, aquela live de 5, 6 horas, né? Então vamos lá? Então, só encerra hoje? Eu encerro. Por gentileza. E você dá a última palavra aí. Amém? Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por este momento, o momento que o Senhor nos deu, Senhor, este privilégio de termos acesso ao Deus Pai. Amém. Porque, Senhor, havia uma cisão, não havia mais condições do ser humano ter esse acesso, Pai. Tivemos que passar por situações e essas situações para entender que a missão de Jesus veio para trazer de volta a comunhão do homem a Deus. E desta forma, Pai, ou melhor, de Deus ao homem. E desta forma, Pai, nós temos a convicção, Pai, que o Senhor ama, continua amando e não desistindo de nós. Que neste dia, Pai, o Senhor venha, Senhor, abençoar cada um que teve acesso, cada um que clicou, cada um que realmente, Senhor, está, Senhor, querendo se aproximar de Ti, porque, Pai, a oração é uma ação que nós temos que ter, de buscar a Ti, de conhecer a Ti, Pai, de, Senhor, reconhecer e sentir nada podemos fazer, e que tudo que pedimos ao Pai em nome de Jesus, de acordo com a palavra, nós saberemos, Senhor, que haverá um efeito, Senhor, sobrenatural, trazendo, Senhor, resultados na vida natural nossa, Pai. Pai, sabemos que estamos de passagem. Pai, que o Senhor venha olhar para essas vidas e entender, Pai, que elas precisam, Senhor, de Ti. E nós estamos aqui, Senhor, orientados pelo Teu Espírito Santo, para, Senhor, trazer informações, trazer recursos, para que eles possam ter tempo de oração, ter comunhão contigo em oração, ter uma dedicação em oração, porque, Senhor, a oração traz, Senhor, um poder de convicção daquilo que a Tua palavra diz quem é o Senhor, daquilo que o Senhor fez no passado, daquilo que o Senhor pode fazer no futuro e no presente e no futuro, Papai querido. Então, Pai, vai de encontro a estas vidas, Pai, vidas que estão angustiadas, vidas que estão desestruturadas, vidas que estão desanimadas, vidas que estão com síndrome do pânico, vidas, Senhor, que estão, Senhor, de uma forma, Senhor, totalmente, Senhor, desconexas contigo, Pai. Toda a obra do inferno, Satanás do inferno, Ramanassuriando Equilabacai, você que está, Senhor, me revela, Raman Kundecai Sorokundecai, o Senhor me revela que há um espírito do inferno travando orações de pessoas que estão, Senhor, em grande necessidade,
Por quê? Porque falta de conhecimento, porque este animal que o Senhor me mostra já caiu por terra em nome de Jesus. Este animal que se apresentou, olhando para cima, trazendo desdém daquilo que possa ser um instrumento de libertação e de livramento para essas pessoas, Pai, já caiu por terra em nome de Jesus. Não dá para identificar, não sei dizer se é isso ou aquilo, porque é um animal do inferno, Pai, e ele já caiu por terra em nome de Jesus. Esse animal estava querendo tirar das pessoas, Senhor, a vontade de ler, a vontade de buscar, a vontade de orar, a vontade de ter uma intimidade contigo, e nós quebramos neste momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que estas pessoas terão a oportunidade de estar vivendo um tempo novo, um tempo, porque o ano não terminou, e aquilo que o Senhor tem é restauração, renovação e vivificação desta casa e desta família, em nome de Jesus. Ressurreição nesta família, ressurreição e esperança, em nome de Jesus. Amém. Amém. E glórias a Deus. Amém. Receba, em nome de Jesus. Aqui, você que está aí, que cometeu um pecado, você pediu perdão. Aleluia. Esse espírito que está indo acusando, eu repreendo agora em nome Em de Jesus. nome de Jesus. Que a palavra de Deus diz: se confessar nossos pecados, Em nome o Senhor é de Deus Jesus. justo para nos perdoar e nos livrar. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Eu lanço essa palavra do Senhor sobre a tua vida. Você está perdoado e justificado diante de Jesus. Amém. O Senhor Jesus já lançou todos os seus pecados no mar do esquecimento. Aleluia. Portanto, você que fez essa oração comigo e se arrependeu com os seus Aleluia. pecados, você tem acesso total diante do Pai, em nome Amém. de Jesus. As suas orações agora estão sendo atendidas, ouvidas. Em Receba nome agora, de Jesus. em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, querido. Agora Amém. podemos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, que o Senhor abençoe vocês. Semana abençoada. Quiser perguntar, quiser questionar, ter dúvida, até crítica. Perfeito. Né? Estamos abertos, né? abertos, estamos aí para sugestões, para que você possa ter acesso e, enfim, e conversar com a gente. Amém? Amém. Vocês que gostaram dessa aula, tá? Dê o seu joinha ali, né? O like, né? Sabe? Se inscreva no canal do YouTube, né? Gostou da Casa da Cura? Se inscreva, ative ali as notificações que quando o vídeo entrar no ar, você será avisado. Né? Aleluia. Também lá no Facebook, né? Também, dentro ali na igreja, ali, né? Na página da igreja, melhor dizendo, ali tem outros vídeos, né? A respeito de todas as lives, né? Que nós temos durante a semana, né? As terças, o culto do Espírito Santo, a quarta ali, tem, né? A conexão em live do nosso presbítero Fabiano, vocês poderão ali ver também. Na quinta, o culto de campanha. Amém. Também. E agora, o último teve o culto dos jovens, vocês poderão ali ver também, né? Sim. Que foi Uma benção. sendo transmitido com uma grande bênção, né, pastor? Vidas foram salvas ali, né? Oradas, então você pode acompanhar ali através da página do nosso Facebook, né? Amém. Amém? E domingo, conexão. Também é domingo, né? Culto da O família. culto da família, né? Amém. Pastor Fábio. Amém? E a nossa, não deixe de ver também a nossa conexão bíblica. Conexão bíblica. Amém? Amém? Se quiser dar uma sugestão para algum outro Tema, né? tema, estamos abertos. Essa série vai andar mais um pouquinho. Tá bom? Senhor abençoe mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Uma ótima semana e até a Semana próxima. abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tchau, tchau. Tchau, tchau.